Boa noite. Estamos aqui para uma transmissão pelo Sesc Parque Dom Pedro, no projeto Grafite Meu Vizinho. Estamos chegando aqui ao 5º episódio da série Grafite Meu Vizinho. Nós já conversamos aqui com diversos grafiteiros que têm intervenções importantes no centro de São Paulo. Conversamos com Mundano, conversamos com Maggie Magrela, conversamos com Crica Monteiro, conversamos com Lau Guimarães. Então essa série ela é projetada para amplificar o interesse sobre o grafite no centro de São Paulo. É uma manifestação cultural da maior importância, tem crescido em importância, inclusive, e é uma oportunidade dos grafiteiros poderem falar mais sobre as suas obras, sobre suas relações com o centro da cidade. Então, nesse projeto está previsto sempre um pequeno webdoc de cerca de entre 5 e 10 minutos, em que a grafiteira ou o grafiteiro foca em sua obra, uma intervenção principal no centro de São Paulo. Por isso o nome Grafite Meu Vizinho, porque a unidade Parque Dom Pedro está no centro de São Paulo. Mas pela internet nós podemos falar com muitos lugares, então é um modo de amplificar também essa experiência, essa intervenção. E nós sempre fazemos também uma live para amplificar ainda mais a possibilidade do que se pode falar sobre a trajetória da artista. Hoje nós vamos falar aqui com Hanna Lucatelli. Ela acabou de entrar, estou vendo aqui, já vou mandar um convitinho aqui para dividir a tela com ela. Antes eu vou falar algumas palavras sobre ela. A Hanna Lucatelli, nós já publicamos o webdoc que ela realizou, com foco principalmente em uma obra que ela fez no projeto Tarsila Inspira, que não por acaso está em outros episódios do Grafite Meu Vizinho também. Maggie Magrela falou sobre a sua intervenção no projeto no projeto Tarsila Inspira, Foram grandes empenas de prédios pintadas por grafiteiras que se inspiraram na obra de Tarsila do Amaral, grande pintora modernista. Então, o webdoc da Hanna Lucatelli já está no ar, tanto no Instagram dela quanto no YouTube do Sesc Parque Dom Pedro. Então confiram, está muito bonito. Não é por estar na nossa presença ou na presença da Hanna, mas está realmente um trabalho bem emocionante, um trabalho bem profundo. Então aqui a gente vai conversar com ela sobre esse webdoc, sobre outros aspectos da carreira dela e da vida dela. Então vamos chamá-la, vou fazer apenas uma breve introdução com um texto que fala um pouquinho sobre ela. Eu ia fazer uma introdução mais informal, mas tem um texto no próprio site da Hanna que acho que descreve muito bem um pouco da trajetória dela, e um pouco da marca dela como artista. Então, Hanna Lucatelli é uma jovem artista visual, muralista e mãe. Seus trabalhos têm o objetivo de promover o encontro com a energia feminina e despertar o seu poder transformador. Por isso, as mulheres criadas por Hanna possuem uma aura sagrada e poderosa, quase sempre acompanhadas de mensagens de amor e coragem. Em suas obras, Hanna busca despertar o sagrado feminino em nós, ao passo que propõe um olhar sobre a figura da mulher muito distante das usuais representações de fragilidade e passividade. Não por acaso, a rua, ambiente hostil para qualquer ser que carregue a energia feminina, é a principal plataforma de trabalho da artista. Os textos e frases escritos por Hanna, que sempre acompanham suas pinturas, suas obras, surgem como mensagens potentes e inspiradoras. Quase em forma de oração, são palavras necessárias e urgentes, sobretudo para os dias de hoje. Hanna Lucatelli versa sobre o amor, coragem e liberdade com suas tintas e pincéis e tem como objetivo principal acolher e promover maior autonomia para as mulheres e para a energia do sagrado feminino em todos nós, enquanto indivíduos e sociedade. Então agora eu vou convidar a Hanna para conversar com a gente aqui.
aí nós vamos amplificar todo esse assunto. E já estamos aqui com Hanna. Olá. Hanna, boa noite. Está me escutando bem? Estou super bem. Ok, ok. Obrigado, primeiramente, por aceitar nosso convite. Parabéns pelo documentário, que ficou muito bonito. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre esse documentário, sobre a tua obra, né, e tua relação com o centro. Então, boa noite também para todo mundo que está entrando aí nessa conversa. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, bem-vindes. Se quiserem mandar perguntas, colocações aí para a Hanna, a gente vai selecionando na medida do possível e também passando aqui para a Hanna para integrar essa conversa, ok? Então, Hanna, eu, assim, observando, né, o teu Instagram, vejo muitas manifestações das pessoas sobre as suas intervenções, né, sobretudo sobre essas grandes intervenções, né, no centro de São Paulo, nas, né, grandes empenas aí de edifícios, né, e muitas manifestações emocionadas, inclusive, né, coisas como contemplo todos os dias quando eu vou para a Santa Casa, né, que é um hospital ali próximo da região do Minhocão, onde tem algumas intervenções da Hanna. Disparado, meu mural preferido de São Paulo. Uau, é no Minhocão. Meu Deus, eu passo todos os dias em frente a essa obra, é um lembrete diário, obrigado. Enfim, tem muitas, né, eu imagino que você deva receber muitas dessas manifestações, né, sobre essas intervenções. Então, eu queria saber, assim, só para a gente começar essa conversa, como é que é como é que mudou a sua relação, na verdade, com o centro de São Paulo? Como era a sua relação antes, né, de pintar essas empenas, de fazer essas intervenções? E como ficou depois? Eu imagino que isso tenha uma transformação, né? Então, queria pedir para você comentar um pouquinho sobre isso. Nossa, mas é a longa resposta, assim, que minha relação com o centro, ela é muito, é desde pequena, assim, eu morava em Pirituba, longe, bem longe do centro, mas minha mãe trabalhava numa área central, numa faculdade de arte, e onde eu morava era um lugar muito carente de cultura, carente de arte, então, mas para minha mãe era muito importante que tivesse isso, então todo final de semana a gente vinha para o centro, pegava um ônibus, eu vinha contemplando a cidade, assim, sentava naqueles bancos mais altos e a gente ia até o centro para ir em museus e parques. Todas as exposições que tinha, a gente sempre ia na semana de abertura. E o centro, para mim, sempre foi um lugar de contemplação, assim. E eu sempre fui turista na minha própria cidade, porque o centro, para mim, era outra cidade, né? Então, sempre que eu ia ao centro, eu tinha esse olhar de turista. Sempre era um lugar de contemplação, assim. Eu sempre ficava muito encantada, porque parecia outro lugar. Parecia um outro mundo, mesmo com todo o caos e né, todos os ruídos, assim. E quando eu cresci, minha relação. Eu vim morar num lugar mais próximo, mas quando eu cresci, minha relação continua igual. Assim, eu sempre dava um jeito de fugir pro centro, pôr um fone e ficar ali contemplando. Sempre era um lugar que tinha muita poesia, era um lugar em que eu. Parecia que eu mergulhava em poesia, assim, sempre que eu ia. Então, sempre arranjava um pretexto para passar por ali, porque para mim me transportava para outro lugar. Então, quando veio esse convite da Tarsila, que foi essa primeira empena ali no centro, nossa, foi uma emoção tremenda, assim, e uma responsabilidade muito grande também. Eu acho que aí virou essa chave, né? De que passei de espectadora só para alguém que produz, né? Para alguém que interfere ali. Para mim era uma responsabilidade muito grande. Como é que eu vou interferir nisso, né? Porque é um lugar para Isso mim foi em 2019, né? O foi projeto Tarsila. Tarsila Inspira. para mim, assim, o centro era algo tão sagrado, aquela arquitetura e tudo ali, as ruas, era tão sagrado, como é que eu vou interferir nisso, sabe? Que responsabilidade, e como eu sempre passava ali numa contemplação e tudo ali falava comigo e tudo ali me movia, me mudava, eu sabia que o que eu fizesse ali ia mudar e ia falar, ia transformar o dia, a vida de muita gente, né? Então foi uma responsabilidade muito grande, assim, minha relação com o centro mudou nesse sentido, assim.
acho que de um cuidado muito grande, assim, eu tenho Uhum, uma responsabilidade muito grande, assim, de passar desse lugar de espectador. uhum, Parece um presente de vida, uma coisa assim, uma responsabilidade muito, muito grande, assim, entre todas as pessoas, eu ser escolhida, né, eu e outros artistas, mas enfim, mas ser escolhida para interferir naquele lugar, interferir, né, fazer uma coisa tão grande que impacta o dia a dia, a vida de tanta gente. Então, é uma relação delicada, assim. e essa empena do Tarsila, do projeto Tarsila Inspira, ela foi a primeira, mas depois vieram outras empenas no centro, certo? Eu já tinha pintado uma no Minhocão ali, mas foi numa situação um pouco adversa, assim, que não. Enfim, acho que eu não fiz o trabalho que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, nem estava preparada e amparada o suficiente para aquilo. Quero essa da Tarsila como a minha primeira, assim, realmente. Enfim, eu acho que eu botei todo o meu potencial ali, eu acho que veio até mais. E depois disso eu fiz, tem uma dupla ali no Minhocão, né, virada para Praça Rua, que essa é um pouco mais recente. Então já tem algumas obras ali no centro, mas sempre com essa, me sentindo uma pessoa com uma missão, assim, foi dada uma missão muito grande. É muita responsabilidade. E essa dupla que está virada para a Praça Roosevelt é aquela que tem o poema da Riane Leão, que você faz a parceria com a Riane? Foi um trabalho também super presente, assim, acho que foram dois, esse da Tarsila como esse outro com a Riane, foram trabalhos que produzidos e idealizados por mulheres e mulheres incríveis do começo ao fim. E nesse me chamaram para junto com a Riane a gente criar 5 trabalhos, né? Que um deles virou essa dupla de empena, aonde a gente tinha que fazer uma colaboração de alguma forma. E já na primeira vez que a gente sentou e conversou, ficou muito claro, muito fácil o que a gente deveria fazer, assim, fluiu muito bem. A gente deveria contar uma história assim de uma mulher ao longo da vida dela, onde eu pintava aliás, a Riane, né, traçou alguns caminhos dessa jornada, dessa heroína, não dessa heroína, traçou alguns capítulos dessa jornada, narrou, e eu desenhei, eu pintei. E foi muito fácil, foi muito incrível, assim, porque foi uma dança muito perfeita, a gente fala isso. Eu acho que a pintura para mim é uma ferramenta. Posso amanhã estar bordando, estar fazendo qualquer outra coisa, passa na mesma mensagem. E eu acho que se a Riane fosse pintar, talvez ela pintaria o que eu pinto, e se eu fosse escrever, talvez escreve, porque casou muito bem, assim, tudo. A gente falava a mesma língua, a gente pensava da mesma forma, e então fluiu muito bem, assim. Eu acho que facilmente a minha pintura poderia ilustrar o trabalho dela e as poemas dela legendarem minhas pinturas, então casou de uma forma perfeita. Eu acho que só potencializou um trabalho da outra. Riane Leão, para quem ainda não conhece, é uma poeta cuiabana, mas que mora em São Paulo no momento, que inclusive confiram aí o perfil dela, onde jaz meu coração, sem acento, né? Onde jaz meu coracal. Tem vários poemas dela que, né, quem não conhecer pode conferir. Nós tivemos no Sesc Parque Dom Pedro também a alegria de receber um trabalho baseado na obra em poemas da Riane Leão, com o coletivo Meio Fio, que bordou em volta da grade de toda a unidade alguns poemas dela também. Então a gente já tem uma pequena história com a Riane Leão também. Essa parceria com a Riane aconteceu no ano passado, é isso? Foi no ano passado, nesse Que mês. foi além dessa da Praça Roosevelt, foram mais 4 intervenções, se não me engano, né? Apenas, né, que viraram 3, no caso, que tem uma na Santa Amaro ali também, saiu um pouquinho Uhum, desse central, e o resto são muros espalhados pela cidade. Sempre uhum, para mim, acompanhada com o poema dela. certo. Você lembra algum dos poemas de cor? Ai, é muita responsabilidade, Riane, aqui, mas são todos estão lá sequência. De, Sempre era no sentido de uma pergunta, gente. uhum, Pensou dessa forma, assim.
em fazer um questionamento. A gente sempre pensou de uma forma otimista, que eu acho que o trabalho dela e o meu, a gente sempre se preocupa muito em ser otimista, porque tem uma responsabilidade. A gente conversou sobre isso, a gente pensava da mesma forma. A responsabilidade que tem você pintar na rua, né? Que você está promovendo encontros que a pessoa não pediu, que ela não esperou, e como a gente pensa da mesma forma que isso tem que ser otimista, né? Tem que ser de uma forma positiva, para interferir na vida daquela pessoa de uma forma positiva. Então, promover questionamentos, mas sempre de uma forma ali otimista, mais positiva. Então, ela sempre vinha de uma forma, uma frase assim, mas né, questionadora, mas desse jeito mais otimista, acompanhada de uma pergunta para fazer com que a pessoa também interagisse com aquela obra e se questionasse de uma forma mais direta, né? Que a escrita na rua ela tem esse poder de ser um questionamento mais direto. Então, aí essa trajetória de uma mulher ao longo da vida, né? Um personagem que a gente criou com essa narrativa dela. Eu achei interessante, também observando aí algumas postagens do seu Instagram, que tem, se não me engano, é uma dessas parcerias suas com a Riane na Avenida Santo Amaro, que alguém coloca assim, olha, eu sou obstetra e me emociono sempre que eu vejo essa pintura, esse grafite, porque ele também fala sobre, né, a questão da maternidade, né? Então, como se desse um significado também, né, para o trabalho dessa pessoa que está ali cotidianamente, né, em contato com essa obra. Então, até queria aproveitar esse gancho aí, porque essa questão é muito forte sempre, né, na sua obra. A questão não só da afirmação de uma força da mulher, né, frente a um ambiente hostil, muitas vezes, mas também a linhagem, vamos dizer, a linhagem feminina, ou a linhagem até das figuras femininas da sua família, muitas vezes, né? Você tem pinturas, tem uma obra com a sua avó, né? Você representa a sua avó, tem uma história que você conta sobre uma intervenção que você fez em uma aldeia, que era de uma parteira, e aí você descobre no meio, né, desse processo, que a sua bisavó era parteira, né, no Jaraguá. Então, queria te perguntar um pouco isso, assim, sobre essa questão da linhagem das figuras femininas, né, que vem, né, as ancestrais femininas aí que estão na sua obra também, como é que isso apareceu para você, como é que isso tem aparecido, né, qual a importância disso? Uhum. Eu acho que eu sempre comecei, desde que comecei a pintar, eu comecei a pintar mulheres, mas era de uma outra forma, assim. Eu tinha essa vontade de pintar mulheres, mas eram sempre essas figuras que eu achava, obviamente, bonita, né? Na época que eram muito sexualizadas, modelos, né? Uns corpos, assim, irreais, que era aquele tipo de corpo que mais aprisiona a gente do que liberta, né? E aí, quando eu fui tomando consciência política do meu lugar, também porque eu estava com um filho pequeno na época, era mãe solo, então, eu também fui de encontro ao feminismo nessa época, e isso mudou completamente o meu trabalho, assim. As mulheres com que eu comecei a pintar vieram também num sentido de resistência, assim, de eu sobreviver, assim, de eu ver, de eu também me fazer acreditar que era possível aquilo, né? Que eu era gigante e que eu era também aquelas mulheres, mas também vejo de encontro as mulheres da minha família, assim, que não eram nada do que eu via naquelas capas de revista, naqueles outdoors. Elas sempre foram mulheres que, enfim, muito doces, mas muito fortes e muito místicas. Estudaram muito, trabalharam muito, mexeram muito com a arte, criaram muito. Enfim, elas eram tudo. E nem um pouco infantilizadas, fragilizadas, sexualizadas. Não era esse lugar. Então, isso vem de conta também com uma época que eu estava viajando bastante, acabei indo no museu, que aí o corpo e eu já estava com essa consciência um pouco mais do feminismo, né? E aí eu via o corpo das mulheres todos nus, e às vezes tem cabeça até porque não importava. E eu entrei numa sala que era do iluminismo e só busto de homem, né? Os homens que criaram a civilização, que criaram tudo, que fizeram tudo. E aí aquilo me deu eu comecei a pintar busto de mulher nessa época, né? Então começou dessa forma. Mas sobre os lugares que elas estão hoje, eu acho que quando você se coloca a serviço da arte é intuição também. Eu, como artista, me vejo colocando numa forma que é quase espiritual, assim, de me deixar levar, de me deixar fluir, e aí a mágica acontece, assim. Eu acho que assim, apenas
ter algumas mágicas. Essa do Santo Amaro, por exemplo. Enfim, eu fui mãe solo nessa primeira gestação que eu fui muito nova. E um dos meus traumas dessa maternidade solo foi o meu parto, que foi muito violento, assim, foi uma situação muito complicada, que foi na maternidade São Luís, que é na esquina, né? E eu não sabia até eu chegar para pintar. E eu já tinha pensado no desenho, já tinha pensado na imagem, e aí, quando eu fui pintar, eu falei, nossa, gente, mas aquela forma me curou também. Eu pintar aquela mulher com aquele filho ali, onde para mim foi um lugar de tanta dor, assim, de tanto trauma, fez parte desse processo que já estava vindo de ressignificar a maternidade, assim, viver nesse lugar. Eu me coloco sempre nesse lugar a serviço, assim. E às vezes vem coisas que eu não sei de onde vem, mas eu acho que o artista ele está nesse lugar, né, de seguir um outro fluxo, assim, um fluxo invisível um pouco. Aqui, eu quero continuar te perguntando sobre esse assunto, mas só para registrar aqui que a gente tem a felicidade de estar sendo assistido pela Crica Monteiro, que grande grafiteira, já falou aqui, já mandou um maravilhosa aqui para você, e Crica Monteiro, que também tivemos o prazer de receber, né, nessa série Grafite Meu Vizinho. Grande presente, assim, porque a gente estava pintando o mesmo prédio, só cada uma de um lado. E a gente dividia a base, né, de pintura em cima. E as trocas que a gente teve de conversa, assim, enquanto chovia, enquanto não dava para pintar, foram muito legais, assim, porque acho que a gente conhecia o trabalho uma da outra, mas não a vida. A Krika pinta há muito tempo e eu meio que apareci do nada, assim, né? Então foi legal, a gente fica vendo pelas redes sociais a superfície, né? E o trabalho, e foi muito legal que a gente se abriu uma outra ali para uma troca, para conhecer, para falar sobre a vida e as motivações, e foram trocas muito. As outras mulheres também do projeto eu conversei bastante, mas com a Krika, por a gente estar dividindo o mesmo lugar, foram trocas muito. Foi uns presentes que o projeto me trouxe, assim. A gente teve conversas legais e até hoje, assim, a gente se procura às vezes para coisas e admira muito o trabalho uma da outra. A Krika está falando aqui que está com saudades suas, e está falando que você foi um grande presente também. Enfim, muito amor aqui. Até vamos convidar, né, para todo mundo que tiver a curiosidade aí também assistir o doc da Krika, né, que está aí no YouTube do Sesc PQ Dom Pedro, Grafite Meu Vizinho. Bom, dentro aí dessa linhagem, né, feminina que você coloca, que você traz nas suas obras, a gente percebe muito uma sacralização, né? Tem uma sacralização clara, né, da figura da mulher. Muitas vezes figuras de mulheres com traços indígenas, né? E ao mesmo tempo com resplendores, muitas vezes, né, com resplendores, né, atrás da cabeça, né, como aquelas representações de santas, né, e muitas vezes também com as mãos numa posição, né, como se estivessem abençoando, né, ou em contato com o sagrado, né, ou segurando uma criança, né. Queria que você me falasse um pouco para a gente sobre essa questão dessa representação sagrada, né? Tanto pela tua vivência, como de outras referências visuais, né, que colaboraram para essa tua visão. Uhum. Eu acho que começou por esse ruído que eu via entre o que eu sentia do que eu era como mulher e mãe, das mulheres perto de mim, de como a gente é colocada socialmente, assim, né? A mulher é colocada em um lugar menor, um lugar muito marginalizado. É óbvio que mais ou menos, dependendo do perfil, da classe, enfim, mas sempre nesse lugar menor. E só que a potência que eu sentia, né, mãe e filha, e nesse rodeado de mulheres, assim, e o que eu entendia do que era ser mulher não era nesse lugar, assim, a impressão que eu tinha que estava me enganando, assim, né, que a gente era muito mais que aquilo. E as mulheres da minha família sempre foram muito místicas, sempre mexeram muito com o universo, assim, de algumas, né, o que eram chamar de bruxa antigamente, mas sempre tinha um lido muito grande com a terra, com os astros. Minha avó paterna, ela não fez faculdade, nem estudou direito, mas ela fez meu mapa astral quando eu nasci, assim, nem sei de onde veio isso, sabe? Eu morava no subúrbio do Rio, não tinha informação nenhuma, a gente não sei de onde veio.
mas já tinha esse contato. Então, primeiro veio desse lugar assim de misticismo que eu tinha, eu via a mulher nesse lugar, a mulher como sendo essa ligação com o invisível, esse lugar com essa ligação com esse escuro, mas não escuro de uma forma ruim, mas como o que está ali embaixo da superfície, né, o que a gente não vê, aquele misticismo todo, mas também veio como uma provocação em questão das religiões, assim, um pouco também, sabe? Que supervaloriza essa imagem do pai, essa imagem do homem, como uma forma quase uma forma de controle. E eu sentia que eu precisava sacralizar a figura da mulher também e brincar com essas, também com as palavras no caso do amai-vos, enfim, mas de torcer esses símbolos que a gente tem que são majoritariamente católicos ou de outras religiões e tirar ele desse lugar e trazer ele para o significado original, assim, de repensar essas figuras, repensar o que é sagrado, repensar o que é santificado, repensar essas palavras, né, tidas de ordem por essas instituições. E veio um pouco daí, assim, mas é ter essa mulher como sagrada, independente do. A questão da etnia, ela veio assim, eu ficava bem perdida antes sobre qual mulher eu pintava, assim. Tipo, questão de não. Né, queria representar várias mulheres, assim, porque diferentes do que eu era, mas eu também não me sentia num lugar ali de contar uma história que também não era muito minha. Eu sempre ficava muito perdida de que mulher que eu pintava. Mas, um pouco antes do projeto da Tarsila, conversando com a minha avó, assim, e eu descobri essa matriarca da família, que minha bisavó, que foi uma índia que com 12, aquela história clássica, né? Com 12 anos, criança, foi laçada, levada para Casa Grande, casou com o filho do cara da Casa Grande, teve 25 filhos, aí 12 só sobreviveram, umas coisas. Minha avó falava de uma forma tão normal, e eu falei, gente, peraí, para mundo, quem é essa mulher? E aí um monte de coisa para mim fez sentido, assim, em questão estética mesmo, começou coisas no meu corpo que eu não gostava, porque eu comparava com o padrão europeu ali, eu não gostava, e a partir do momento que eu entendi que vinham dessa mulher, eu comecei a adorar, eu comecei a entender que era uma ligação minha com ela, e comecei a ver as mulheres da minha família de outra forma, e ver e ver minha história de outra forma, e, enfim, buscar um pouco mais sobre isso. E aí começou também eu pintar essas mulheres, assim, que não necessariamente só têm traços indígenas, mas que eu busco uma característica de povos nativos, assim. Mas que não necessariamente para mim é do que já foi, mas do que vai vir, sabe? A mulher que eu faço, ela é em preto e branco porque ela não é desse tempo, ela é para ser de um tempo que é outro, assim, não sabe se é futuro, não sabe se é passado, às vezes tem umas roupas que é mais futuro, mas enfim, alguma estética pode parecer do passado, ela só não é de agora. Mas que eu entendo ela mais como essa característica de povos nativos, assim, né? Povos que são mais da nossa terra, assim, enfim, mais nativos da terra, enfim. Você falou aí sobre a questão da sacralidade, né, do sagrado feminino, e um pouco sobre as palavras, né, na relação com as suas, com as imagens, né, e a expressão amai-vos. Alguém mandou uma pergunta aqui sobre a expressão amai-vos, pedindo para você falar um pouquinho mais, né, dessa expressão, por que ela aparece tanto, né, com variações, né, em várias obras suas. Por esse período que eu comecei a pintar, assim, eu estava numa busca por me espiritualizar, assim, eu entendi que tudo viria pelo afeto, tudo viria, a cura viria pelo amor mesmo, assim. Independente de, não me liguei a religião nenhuma, foi uma coisa mais de espiritualização mesmo. E junto com isso eu li um livro, um dia que eu estava na Vila Madalena, um cara passou me vendendo um livro, assim, eu comprei dele, e era um livro de uma ficção, onde uma mulher, Jesus retornava em forma de uma mulher, prostituta. Muito doido o livro. E aí, mas enfim, mas tinha o amai-vos, ele vinha no livro todo, como uma palavra de ordem. A revolução, essa mulher vindo em forma né, essa mulher que vinha nos salvar, que vinha essa redenção, essa redenção vinha através do amor. E essa palavra, ela aparecia muito no livro inteiro. E eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha me ligado a essa frase, mas para mim ela resumia tudo, assim. Ela resumia tudo. E então eu comecei a querer pintar ela, querer espalhar. Na verdade, no começo, ela e outras, assim,
mas começou por ela. E as pinturas, na verdade, vinham como acessório, assim. Eu queria mais era a palavra, que importava mais. A pintura veio para poder chamar atenção, assim. Mas foi daí que veio, e até hoje, assim. Tem gente que vê e acha que eu tenho alguma ligação com alguma religião, alguma coisa, mas eu acho que a gente deve se atentar ao que a palavra, ao que a frase é, o que a palavra é, ao que ela Uhum, representa, resume tudo. E principalmente quando ela vem, acho que meu trabalho é sobre isso, é sobre essa redenção através do feminino, através da mulher, através da gente colocar a mulher onde ela devia estar, né? Eu acho que uma cidade que é boa para a mulher, ela é boa para todo mundo. Eu acho que a gente deve entender por essa ordem e buscar o amor ao outro de uma forma não romantizada, assim, mas o amor ao outro de uma forma de contemplação e de respeito à vida, assim. Isso é uma coisa também que eu acho que quando você vira mãe, eu quando virei mãe, principalmente depois da minha segunda filha, que foi um processo que eu consegui acompanhar de uma forma muito mais consciente, assim, né? Não era tão nova. Eu já fico pensando, gente, para cada vida existir, uma mãe teve que ter passado por isso, sabe? Uma mulher teve que ter passado por essa transformação toda, por isso tudo, para que cada vida exista. Isso começa a dar outro valor à vida. Então, hoje em dia eu entendo que, assim, se as mulheres tivessem num lugares de poder, lugares de gestão, eu acho que a gente daria um outro valor à vida, assim. E se os homens participassem mais desse processo de cuidado, desse processo de gestar, desse processo de primeira infância, né, desse processo de manutenção da vida, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente daria outro valor a cada um, outro valor à uhum. vida. Enfim, acho que é isso. Muito legal. Então, claro, né, entendo que você vê como uma dimensão política, inclusive, né, desse afeto e a dimensão política, né, da maternidade. É, tem uma coisa que fica muito claro para a gente, né, para quem eu não sou nenhum especialista em grafite, mas, enfim, moro em São Paulo, quem mora muitas vezes em grandes cidades tem acompanhado a transformação do grafite com o tempo, né? Inclusive o surgimento de novos estilos, né? Novas iconografias, novos assuntos, né? Queria saber um pouquinho da tua relação com essa, vamos dizer assim, com esse passado do grafite, né? Porque entendo, né, a tua obra dentro dessa transformação, né? O grafite que antes era ligado a questões, vamos dizer assim, mais ligadas ao hip hop, mais ligadas à cultura negra propriamente, e depois vai se expandindo, né? Muitas vezes ligados a um imaginário, a uma representação pouco realista, né? Uma representação, enfim, bastante imaginativa, e né, a gente vê que você tem um estilo assim, que embora seja muito imaginativo também, tem traços às vezes quase realistas, né? E tem uma temática que a gente não via antes aparecer muito, né? A gente está vendo agora um pouco com grafiteiras como você, então queria saber um pouquinho do que você pensa sobre isso. Continua sendo isso tudo aí, assim, eu acho que a gente está falando de uma arte de rua, assim, né, de movimentos artísticos que tem a rua como principal plataforma, e eu entendo que eu vim na leva do muralismo, assim, né, que está dentro da arte de rua, mas eu acho que ele é um priminho do grafite, assim, eu não acho que está dentro. Eu acho que sim, o grafite, ele aí é uma questão mais conflitante, né, cada um pensa uma coisa, mas eu entendo sim o grafite vindo desse lugar do hip hop, vindo dessa beber dessa fonte, principalmente, e tendo uma questão começando com uma ilegalidade e essa tomada abrupta da rua, e eu ficava presa a tentar atender essa expectativa um pouco. Hoje em dia eu entendo que meu trabalho ele tá em outro lugar, assim. Eu entender parte do muralismo me libertou um pouco, assim. Eu entendo que eu não consigo fazer um trabalho na rua em um dia hoje em dia, sabe? Então aqueles eventos de grafite eu não consigo participar, porque meu trabalho tem a rua como plataforma, mas é uma outra. Eu acho que aí vem do muralismo que tem uma questão política muito forte, sim, mas que não vem dessa questão do hip hop e da cultura negra, não necessariamente. E eu uso técnicas que eu usaria numa tela, assim, né? Eu só adapto para a questão da plata, para o tamanho, para a escala, para as ferramentas, para o tipo de tinta. Mas o modo de pintar se assemelha muito ao que eu faria numa tela. Eu acho que eu bebo muito da fonte do muralismo. Então, eu só tenho a rua como plataforma. Mas eu
Como eu acho que o grafite é uma das formas de tomada da rua, sim, de arte, mas que a gente aí está num momento de expansão. E eu acho que Uhum. vem de uma forma agregando mais pessoas, principalmente mulheres, porque eu acho que o grafite ainda é um lugar mais hostil para a mulher, né? Para você vir dessa história do grafite é mais difícil que a mulher consiga ter essa resistência de passar por isso. Mas é isso, eu vejo como eu me vejo mais dentro do muralismo mesmo. Que referências que são importantes para você no passado e no presente dentro do muralismo? Eu acho que a gente na América Latina a gente tem uma história do muralismo muito rica, muralismo político, né, principalmente. Tava lendo, pegando hoje um livro falando com minha mãe, né, do Diego Rivera aí, né? Mas a gente tem artistas incríveis, mas falando exatamente daqui de São Paulo, que eu acho que a gente tem artistas maravilhosos. Quando eu comecei a pintar, antes eu não me ligava muito assim para arte de rua. Eu via muito, eu tinha uma relação com picho desde pequena, com bombe, assim, que amigos faziam muito, mas com grafite não, e com muralismo nem existia, né, quando eu era pequena aqui. Mas quando eu comecei a pintar, eu lembro que eu me relacionava muito com as pinturas da Mag, que pra mim era uma grande referência, assim, por exatamente, assim, por a gente ter uma impressão na cabeça do que é o grafite, que era o que a gente tinha só então como a única arte da rua. E aí, quando eu via as pinturas da Mag, pra mim gerava um ruído, porque eu falava, nossa, mas é tão diferente, é tão poético, é tão fluido, assim, é outra coisa. Você, inclusive, tem uma parceria com ela, né? Ali no centro, perto do Copan. Me doeu outro dia. Eu vi que apagaram, mas sim, mas foi uma. Apagaram. Eu não tenho saído muito de casa, então não vi, mas Foi fica assim, o registro. o trabalho dela foi o primeiro que eu vi, que eu pensei assim, bom, se o trabalho dela cabe, talvez o meu também caiba. Porque, né, foi uma possibilidade que eu vi de uma coisa muito diferente, assim. Foi a primeira vez que eu vi de uma pintura que era muito poética, e era muito diferente, assim. Tinha muita história ali dentro e uma estética muito diferente, que eu não esperava ver na rua. E aí, depois disso, acho que o Apolo também, né? Quando eu dava de cara aquele mural dele, que aliás está do lado do meu ali no minhocão, eu ficava sempre olhando muito, falando, nossa, mas tem tanta coisa aí dentro, tem tanta história, eu ficava deslumbrada. E aí o primeiro curso que eu fiz o único, né, que eu fiz que foi de muralismo foi com ele, aliás. E aí foi daí que eu me entendi também parte do muralismo. E é um cara incrível, os dois, né, são super generosos, muito, muito generosos. Pessoas muito acolhedoras e que... Pessoas incríveis mesmo, assim, admiráveis, não só como artista, mas como pessoas. Me ensinaram muito, os dois. Queria também registrar a presença aqui das pessoas que estão nos ouvindo, uma pessoa chamada JC Lucatelli, que está dizendo obrigado por você existir e melhorar o mundo, melhorar com todo esse amor. E a Cami Pires também falando que seu trabalho é muito inspirador, chegando outros coraçõezinhos por aqui também. E outros comentários como exatamente, amor é responsabilidade, não só afeto ou romance. Bom, mas aí você fala sobre muralismo e você tem trabalhos que não são só as grandes empenas, né? Você tem também trabalhos em tela, né? Pintura a óleo, tem intervenções internas, né? Em espaços internos. Você pode comentar um pouquinho com a gente sobre essa dimensão aí do teu trabalho? A primeira vez que eu pintei grande, assim, né, foi num espaço interno, no meio da casa da minha mãe, assim, que foi, na verdade, ela só, porque eu usava uma técnica para passar o realismo, assim, né, pro desenho, que ela me ensinou quando eu tava, sei lá, na sexta série, né, porque ela viu que eu gostava de fazer o desenho igualzinho, e aí ela falou assim, bom, faz aqui na parede grande, porque é a mesma técnica, né, eu falei, será? E comecei a pintar. Demorei muito, foi super difícil, mas o efeito daquela pintura grande eu achei genial, assim. Daquela mulher, uma pessoa, né, uma figura humana muito maior e com um olhar meio fixo, assim. E aquilo influenciou o jeito que a gente convivia, influenciou a dinâmica da casa, influenciou a energia. Foi muito doido. Então eu quis pintar mais, eu queria pintar mais e mais mulheres e maiores. Não necessariamente sabia onde, sabia o porquê,
E aí eu fui pintando em fui pintando na rua e fui pedindo para os amigos, se tiver uma parede, porque eu fazia o trabalho. Mas eu pus na rede social, falei, se alguém tiver uma parede, que eu tô gostando de fazer isso, pintar. Nunca imaginei uma profissão, assim, eu imaginei que era possível. Tanto que minha mãe era professora de arte, né, a vida inteira, eu entendia que tinha um caminho de trabalhar com arte lecionando, né, mas como artista mesmo não conseguia pensar nisso. Tanto que eu fui fazer faculdade de moda, porque eu achei que era mais próximo de ser um produto, assim, de uma criação, mas no mercado, né. Então, quando eu comecei a pintar, não passou pela minha cabeça que era uma profissão. E aí, um amigo um dia pediu para pintar dentro da casa dele. Eu falei, mas você tem certeza, assim, que essa mulher desse tamanho, pra você ver todo dia? Aí ele falou que queria, eu pintei. Falou se eu, quanto cobrar? Eu falei, cobro nada, imagina. Eu precisava das paredes para poder treinar, porque eu não sabia mexer com tinta, não fazia ideia. Eu percebia que a cada mural eu aprendia muito. E era o único jeito de eu treinar. Então, eu me sentia muito honrado quando alguém me ofereceu uma parede. E assim foi indo, assim, até que aí pediram mais que eu conseguia dar conta. Eu falei, ah, não, então eu pago o material. E aí foi indo até que isso realmente virou. Eu percebi que era um trabalho, assim, né? Demandava. Eu larguei outras coisas que eu fazia, comecei a focar só nisso e fazia muito, porque eu estava nessa gana, nessa fome de aprender, e eu aprendia conforme eu ia aprendendo. Não tinha técnica nenhuma, então era no fazer, no erro e acerto mesmo. E assim começou. E é só que eu queria muito escrever, eu queria outras formas de pegar mais, tomar mais rápido a rua, comecei a fazer lambe também, nessa época, que eram os lambes escritos, que eu sentia falta de só escrita, assim, também. Então eu comecei a fazer esses lambes e sair colando em alguns lugares. E aí veio, foi daí também. Aí comecei a pintar mais na rua, e foi isso. Temos uma mensagem aqui de Rosa Morena. Vó Sônia, orgulhinho da sua filha. Eu com mais. Toda Eu tô assim, a gente está recebendo várias mensagens, nem todas eu estou conseguindo falar, mas como a gente está falando de família aqui, né? Então eu achei que cabia aqui trazer também, dar produtora que destaque. não, mas ela é uma produtora incrível. E ela, eu não pintava a tela, mas principalmente eu comecei a receber alguns pedidos assim de pessoas querendo a tela. E na pandemia, eu tive uma filha também no fim da pandemia, eu não conseguia mais sair de casa por várias questões, assim, pela pandemia mesmo, mas por ela também. Então foi um momento que eu senti essa oportunidade, porque eu precisava também financeiramente, mas resolvi juntar tudo, de montar um ateliê e começar a pintar. E foi muito bom, porque enquanto eu estava na rua, eu não conseguia muito alimentar minha pesquisa, que é o que me guia, né? E repensar questões de técnica, a técnica. E aí o ateliê me deu essa possibilidade, assim. Então é uma coisa recente, eu tô aprendendo ainda, comecei a pintar acrílica agora, e usava spray, agora que eu tô na óleo. E é muito difícil, né? Porque a rua, por mais que eu falo, né, não demora um dia mais, demorava 2, 3, que seja. A óleo demora 9 meses para pintar uma tela, quase. É uma coisa. Tem um tempo aí que a gente tem que respeitar, isso também está sendo ótimo para mim. Então a tela é uma coisa nova que veio com a pandemia e com a minha filhinha pequena, de explorar uma nova. Eu comecei pelo lado inverso, né? Agora assim, eu comecei a sentir a falta da técnica, agora que eu estou buscando ela para que eu consiga me munir de mais ferramentas aí para quando eu voltar para a rua tá mais alimentada, assim, tá mais cheia, ter mais do que transbordar, assim, questão de técnica e de pesquisa mesmo, assim. Certo. Bom, eu imagino que essa seja, assim, uma das questões, né, que a pandemia afetou o teu trabalho, mas queria saber também se você já está projetando, enfim, novos trabalhos na rua. Eu vi uma postagem sua que você fala, que saudade de ir para a rua, né, para pintar. Como é que está essa expectativa, se tem algum plano? Então, eu não tô conseguindo ir pra rua para fazer coisas menores, assim. Por conta disso, eu tô conseguindo trabalhar muito pouco por causa da pandemia, porque tem uma filhinha pequena, que eu tô grávida de novo. Então, minha energia tá indo muito pontualmente para coisas que acabam gerando uma renda, assim, né? Que eu acabo conseguindo me manter. Como um serviço, como um trabalho mesmo. Mas o que eu planejo eu estou pensando, né, arquitetando algumas coisas maiores, algumas coisas que eu consigo fazer em parceria com marcas ou com a prefeitura, né, enfim,
para que seja trabalhos eu consiga me dedicar mais na rua, mas que também sejam viáveis para mim financeiramente. E para que um pouquinho, daqui a pouquinho, quando elas estiverem um pouquinho maior e quando a pandemia tiver cessado, né, eu consiga voltar para essa rotina de estar sempre colocando uma pintura na rua, para que a gente consiga também. É incrível pintar na zona central, porque é um lugar muito democrático, mas também eu fico querendo levar essa pintura para outros lugares, né? Para lugares mais centralizados, assim. E isso a gente Então, consegue com pintores, né? então falando em outros lugares, ia pedir para você comentar um pouquinho, né, além do centro de São Paulo, outras intervenções suas, outras empenas, outras pinturas que tenham sido marcantes para vocês, para você, e inclusive que estejam ainda, né, para as pessoas procurarem. Ah, em Maringá tem, ainda tem, não tem mais. Em Londres, enfim. Sabe depois muito bem como é que tá, né? A gente só sabe quando alguém marca, a gente fala, nossa, tá lá ainda, tá viva, né? Uhum, uhum. Aconteceu. Maringá foi muito gostoso. Foi a primeira vez que me chamaram para um evento assim com mais artistas e foi. E quando eu tava indo para lá, eu tive um sonho dentro do ônibus, assim, eu sonhei uma coisa e aí pintei o sonho, assim. Também nesse lugar da gente de intuição, assim. E foi muito legal. Um que eu pintei, eu vou falar dos mais recentes porque é os que eu sei que estão, né? Mas esse que eu pintei no portal ali de Jaraguá foi muito especial, assim. Porque tá com outros artistas muito incríveis e porque foi muito assim que eu tive essa epifania, não, mas que eu tive esse encontro com outra mulher também da minha família. Porque na época eu estava ajudando já faz. Desde que eu comecei desde que eu pintei a da Tarsila, que eu estou tentando ficar um pouco mais próximo de algumas aldeias aqui de São Paulo, enfim, de alguns movimentos indígenas, alguns artistas indígenas, o quanto eu consigo, porque realmente, assim, eu tô muito imbuída na questão familiar, mas tentando ficar mais próximo. E nessa época eu estava ajudando eu estava fazendo assistência para Tamicuã, que é uma artista maravilhosa indígena, que ela estava fazendo a primeira empena dela. E aí junto veio o convite da gente pintar também com outros artistas, fazer um grafitaço ali no Portal do Jaraguá, fazer um trabalho que seria alguns artistas de rua e alguns artistas indígenas, assim, né? E aí eu tava com ela em Simão, assim, olhando ali o Coti, olhando uma mata. E aí eu perguntei, Tami, o que você acha que eu pinto? Eu já sabia o que eu queria pintar, assim, na minha cabeça. Foi só uma coisa ali para puxar assunto. Ela olhou pro nada, ficou olhando assim, voltou e falou, faz uma parteira. Eu falei, tá. Aí não tem como, né? Se ela falasse, faz qualquer coisa, pronto na cabeça. Mas como ela falou muito certeiro, eu falei, tem que fazer, né? E aí eu fui para casa e pensei, desenhei. E aí tô pintando ali uma foto pra mim. Gostou bastante, mandou no grupo da família, assim. De repente ela me volta com um print da minha tia, falando assim, Sônia, falou minha mãe, a avó era parteira no Jaraguá. Inclusive, a foto parece muito com ela. E aí me mandou a foto, parecia demais. E uma coisa tão sentimental. Na hora minha prima mora ali perto. Porque, na verdade, onde a gente morava, era ali perto, era perto ali também. A Pirituba, a família toda ficava meio que espalhada por ali pelo Jaraguá, mas eu nem lembrava disso. E aí minha prima, na hora, apareceu para me dar um oi, para me dar um abraço. Uma prima que eu não via fazia tempo, assim. E foi desses momentos, assim, que você fica meio... Que a arte, né? Eu acho que, na verdade, eu pinto por esses momentos de frio no estômago, assim, sabe? Que desses rompantes, assim. Você realmente se sente conectado com o divino. Eu acho que a arte, para mim, é uma questão espiritual, assim, mesmo. Acho que minha religião tá aí, assim, na verdade. É o que me... Eu acho que eu pinto por isso, assim, por essa vibração no peito que dá de vez em quando, que você fala, nossa, né? Eu acho que com a da Tarsila também me deu isso, porque foi muito difícil, assim, eu tava grávida de 7 meses para pintar. E foi muito pouco tempo que a gente tinha. Ainda o tempo não estava colaborando, estava chovendo todo dia. Mas não sei como fluiu tão bem, assim, fluiu tão fácil. Eu estava medicada até para. O meu físico estava péssimo. Mas tudo deu certo, assim. Eu acho que ficou muito melhor do que eu imaginava, assim. Eu realmente acho que foi que veio, assim, de algum lugar. Porque eu estava me imaginando fazer outra coisa, só que aí vinha esses rompantes, né? Que quando vem a gente tem que pegar eles, né? Pelo pescoço. Então, eu acho que nesse momento, assim, as que tem que eu mais gosto em São Paulo é essa, que tem lá. No Rio eu pintei algumas também. Tem uma na Providência, eu acho que tá lá ainda.
Deixa eu ver onde. Em Londres eu fui para lá viajar, assim, acabei. E também foi outra coisa que eu queria pedir, eu entrei em contato com movimentos de arte que tinham lá, porque eu falei, eu quero pintar, eu quero pintar, eu quero pintar. Tava com meu filho. E aí eles falaram, ó, tem uma parede aqui que eu acho que dá pra você pintar. E aí foi essas primeiras levas de mães que eu tava pintando. E aí eu fui pintar uma mulher mãe, assim, e quando eu vejo, eu tô na frente do hospital infantil maior da Europa, assim, o maior hospital infantil da Europa. Onde as mães ficam o dia inteiro cuidando dos filhos, que tem umas doenças muito raras e muito sérias. E aí vinham várias mães falar comigo o tempo inteiro, assim, e foi uma coisa muito doida. Eram várias pinturas, vários grafites diferentes, várias coisas, e no meio a mãe, assim, né? Uma mulher carregando um bebê. Foi a segunda, terceira vez que eu pintei uma mãe, assim, com um filho. E também foi nesse lugar, assim, que eu falei, nossa, que coisa incrível estar aqui, assim. Elas viu a história, eu falei emocionada, assim, porque eu acho que a arte também tem esse poder de ser ponte, né? Então elas se sentiam muito conectadas comigo, começavam a conversar, começavam a falar. Então eu senti que aquilo ali virou quase um altar ali. Foi muito especial também. Mas E que bom que você está contando essa história para gente, porque né, mesmo quem não foi para Londres, né, pode ver essa imagem, né, pela internet, mas não vai saber da localização, né, não vai saber que é em frente ao hospital, tal. então, Eu já conhecia essa intervenção de Londres, de foto, mas não tinha ideia, né? Aí a gente fica, inclusive dá para ter uma entrada mais profunda, né, na tua obra, né, onde você está mexendo. mas aqui em São Paulo tem algumas, assim. Eu só lamento, hoje em dia eu não consegui pintar tanto na rua. É uma troca que me engrandece bastante, mas que realmente nesse momento de pandemia e com o filho pequeno acaba sendo muito difícil, assim, a gente ficar tanto na rua, acaba ficando muito grata quando aparecem esses projetos, como apareceu do Jaraguá, assim, como aparecem essas empenas, como apareceu esse Parriane Leão, que eram outras paredes em vários lugares, porque me coloca, me obriga a voltar para a rua ali, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu acho que é o que faz sentido para mim, questão de propósito. Estou muito grato quando eu quero em breve conseguir voltar, mas eu já entendi que meu trabalho ele exige um certo planejamento assim pelo tempo. Tem uma pintura que eu gosto muito também, que é na Ocupação Mauá. É um lugar incrível também, que eu acho que agora eles não estão mais fazendo os encontros que eles faziam lá, mas é um lugar muito, muito incrível. E a Ocupação Mauá tem alguns outros artistas também que têm trabalhos ali dentro, e eles me concederam esse espaço ali para pintar. Eu já tinha uma outra pintura, acabou descascando, fui lá, troquei, mas está lá na Ocupação Mauá, ali na Luz, que é um lugar muito, muito incrível. Legal. A Crica Monteiro também está mandando aqui, que histórias maravilhosas, Hanna. E que bom poder contar contigo aí também, Hanna. Obrigado. Eu que agradeço. Hanna, queria saber assim, a gente está se aproximando já de uma hora aí, de quase uma hora aí de conversa. Queria saber se você quer dar um recado final, quer dar uma ideia final, alguma consideração aí. Aí a gente faz né, esse encerramento aí dessa conversa tão boa de hoje. Eu acho que a mensagem que eu deixo assim é para quem é artista, né, ou para quem tem esse privilégio de ter crescido num berço com arte e ter esse pensamento crítico, ter essa formação crítica que espalhe isso, né? Eu acho que a gente vive num país onde a base não se tem arte na base, não se tem arte onde ela mais precisa, né? Onde as pessoas estão mais carentes de serem ativas, serem donas da própria história, a arte não tá. Então, eu acho que a gente, como artista, a gente tem essa obrigação, né, essa missão de, principalmente artista de rua, de levar a arte onde ela não tá, né? Onde as pessoas já não têm esse interesse nelas mesmo, esse interesse ali natural. Então, essa é a minha mensagem para os artistas, assim, até para os que não, para os que acham que são artistas, mas não se sentem assim, não têm essa coragem, não tem, principalmente as mulheres, né, que são ensinadas a pensarem tanto antes de fazer coisa, que só façam, né, que só com responsabilidade, mas pensando sempre nesse encontro que não é pensado, que não é planejado, mas que vão espalhar a arte, principalmente onde ela mais precisa estar.
E eu acho que a outra mensagem é o que fica nas pinturas, assim, né? Que eu acho que a única coisa que vai nos salvar realmente é o amor ao outro, igual pensando na gente se conectar com a luz do outro, a gente acolher a gente, acolher o outro, valorizar a vida. E politicamente pensando, acho que mulheres nos cargos de poder, assim, é só o que eu acho que vai salvar a gente, conseguir, acho que mulheres e enfim, outras pessoas, outros perfis na política, a gente precisa entender isso, é só o que vai salvar a gente também, acho que a gente, cada um faz o que pode, né, acho que a gente pode encontrar artista, espalhar arte, espalhar mensagens positivas e votar direito, acho que é só o que fica, a gente que já, né? Então, eu vou aproveitar aqui para fechar com duas mensagens da Pritei, vou fazer minhas as palavras dela, que falou, caraca, 1 hora já, fluiu tão rápido. E também com um comentário aqui que passou, que é obrigado, Hanna, por toda essa inspiração e por todo esse significado aí que você imprime às suas obras. Agradeço a presença aí da Hanna Lucatelli. Assistam, por favor, o documentário que a Hanna fez sobre, principalmente sobre essa intervenção aí do Tarsila Inspira. Tá no Instagram dela, tá no YouTube do Sesc PQ Dom Pedro. Entra lá no YouTube do Sesc PQ Dom Pedro, que você vai ver também toda a série Grafite Meu Vizinho. Vai ver o documentário e a live da Crica Monteiro, da Mag Magrela, do Mundano e da Lau Guimarães. Né? Grafite, o meu vizinho, vai fechando por aqui, mas não se encerra. Continuaremos aí durante esse ano falando sobre grafiteiros que fizeram intervenções e grafiteiras que fizeram intervenções no centro de São Paulo, na vizinhança do Sesc Parque Dom Pedro. Então sigam a gente aí, Sesc PQ Dom Pedro, tá bom? Uma boa noite a todas, todos. Uma boa noite, Hanna. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente.